Meu nome é Marina da Silva, tenho 52 anos, sou pedagoga na área de surdez e intérprete de Libras. Eu vim de uma infância onde meu pai a vida inteira foi alcoólatra, né? Meu pai, eu tive um pai que a gente via ele de manhã, ele bom. Depois, quando chegava no final do dia, no decorrer do dia, já não via mais o meu pai bom. Não tinha exemplo de educação. A educação da minha mãe era bater, era espancar, porque para ela isso era educação. Então, assim, eu cresci muito revoltada, eu odiava minha mãe. Minha mãe, na época, ela só paparicava muito minha irmã e eu era excluída. Eu, com 9 anos, eu fui abusada. Né? E isso minha mãe nunca soube, minha família nunca soube, e eu não conseguia mais ver, né, o ser humano como eu via. Então, assim, eu cresci numa revolta dentro de mim, eu cresci numa depressão dentro de mim. Eu fiquei maior de idade, eu já era dona do meu nariz, eu não tinha o porquê, né, entrar e sair e dar satisfação para os meus pais, não tinha mais essa satisfação, porque era eu que supria muito mais dentro da minha casa, junto com meus irmãos. Então eu saía, eu bebia muito, e aí eu ficava em volta de tudo aquilo, né? De dança, de festas, né? De fumar cigarro, fumava quase um maço de cigarro por dia. Eu comecei a sair com muitos homens, né? Porque para mim não fazia mais diferença. Mas quando eu chegava em casa, eu continuava ainda me sentindo sozinha, eu continuava ainda frustrada, eu continuava ainda irritada, era uma irritabilidade, era um nervosismo, era uma depressão e eu não tinha isso ainda sanado. E aí eu lembro que teve um dia que eu passei a ouvir a Universal, o rádio, né, e via muitos testemunhos, e aí teve um dia que eu resolvi ir até a igreja. Eu queria ver para crer, eu queria ver se realmente era aquilo que estava na Bíblia, né? E que eles estavam dizendo na televisão. Então, quando eu cheguei, eu e minha filha, a gente começou a perceber que ali tinha uma autoridade. Ali o poder da palavra era diferente. E aí eu comecei a entender o que era o Espírito Santo. Eu lembro que todo esse fruto do Espírito Santo eu realmente não tinha. Né? Paz, longanimidade, domínio próprio, eu não tinha. Né? E aí eu comecei a me analisar de novo. Aí eu parei e me autoanalisei. O que eu precisava para ter o Espírito Santo? Eu comecei a entender que eu precisava me limpar. Eu precisava tirar mágoa, eu precisava tirar ódio, eu precisava tirar acusações. Né? Eu cheguei até esse ponto e eu comecei a perceber que dentro de mim existia ainda muita sujeira. Comecei a pedir perdão, eu comecei a orar diante de Deus. Falei, Senhor, olha, aquele homem que me fez mal quando eu me abusei, olha, perdoa. Ele não tá, mas ele já tinha falecido, né? Aquela gama de namorados que eu tive, né? Que o Senhor me perdoasse por tudo aquilo que eu fiz, aquela sujeirada toda, o ódio que eu sentia pela minha mãe quando eu era ainda jovem, né? Tudo isso eu fui me limpando. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas, coisa assim, né? Não era um sentimento, né? Não era... Era uma certeza, era uma paz que eu tive dentro de mim. Nasceu uma maneira diferente de querer ganhar almas. Eu comecei a pedir almas para o Senhor. A partir daquele momento eu comecei a cuidar de vidas. Eu comecei a tratar as pessoas diferente. Houve um amor dentro de mim, né, que eu não tinha antes. Dentro de mim eu sou assim mais feliz, mais determinada. Eu tenho a certeza. Eu saio assim da igreja hoje, eu chego na igreja hoje com a certeza. Eu saí outro dia e disse assim, Deus, mas que certeza tanto que o Senhor me dá, né, do meu futuro, né? A certeza de eu né, conquistar alguma coisa. A certeza de que você já é feliz, que não precisa mais nada, que basta. Basta o Espírito Santo na minha vida.